Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. 18 horas pontualmente no horário de Brasília, 21 horas no horário luso-inglês, porque Portugal e Inglaterra estão no mesmo fuso, 21 horas naquela parte agradabilíssima da Península Ibérica que se chama Portugal, na capital, Lisboa. Hoje vamos dar sequência, então, ao nosso evento, a Semana da Civilística. Como disse ontem, e repito hoje, um evento totalmente idealizado e pensado pelo professor Fernando Araújo, que, aliás, a gente agradece a estima, a gentileza de abrir as portas da sua faculdade, da Universidade de Lisboa, para nós, presencialmente, todos os anos, e esse ano pela pandemia na versão telepresencial. Já avisando a todos que nossa esperança firme é que em 2022 voltemos todos a Lisboa para os nossos pastéis de nata, água das pedras e aquele fraterno abraço, que é o que a gente tem mais sentido falta. Nesse nosso segundo dia de debates, quem está aqui conosco são mais dois amigos cariocas. Eu pensava até, Fernando, no primeiro dia o Júlio e a Aline cariocas. É verdade que o Júlio radicado em São Paulo. E agora a Gisela e o Marco Aurélio Bezerra de Mello, que eu tenho duas chamar de Marquinho pela amizade, mas vou manter o decoro do cargo. Marco Aurélio Bezerra de Mello, desembargador também do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a rixa São Paulo-Rio é uma mentira, porque eu... E mais um quarto carioca. Até explico. O professor Araújo tem uma avó nascida no Rio de Janeiro que se casou com um avô português. Então é verdade, são 3 cariocas hoje e um paulista. Mas eu queria, de qualquer maneira, fazer essa brincadeira antes para dizer que rixa entre Rio e São Paulo só existe na cabeça de quem não tem amigos no Rio ou não tem amigos em São Paulo. É uma alegria ouvi-los. A professora Gisela, então, Sampaio da Cruz, fará a exposição por 40 minutos. O professor Marco Aurélio Bezerra de Mello também fará os debates por mais 20, e eu, curiosamente, escolhi os temas de acordo com a experiência profissional / acadêmica dos colegas. E a professora Gisela, como vocês sabem, tem um livro clássico sobre nexo causal, que foi o mestrado, e depois ela avançou no doutorado para o estudo do tema de hoje, que são os lucros cessantes. E o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello é o homem que julga lucro cessante. Então, ninguém tem mais prática para debate de quem julga por dia 3.000 processos de lucro cessante. Então, acho que a experiência acadêmica / judicante do professor Marco Aurélio complementará os debates com as lições da professora Gisela. Muito obrigado a todos. Queria também agradecer a audiência. Nós abrimos o webinar já com 40 pessoas, ontem chegamos a 86, e muito obrigado por terem assistido ontem e estar assistindo hoje conosco. Então, com a palavra, a professora Gisela Sampaio da Cruz, e meus agradecimentos pela aceitação do convite, professora. Boa noite a todos, é um prazer estar hoje aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Professor Fernando Araújo, o senhor comentava há pouco que tem um parente carioca, e eu, de minha parte, também tenho portugueses, né? Os meus 4 avós são portugueses. Eu estou até no processo de tirar a cidadania. É um prazer estar aqui entre amigos, com o professor Marco Aurélio, com o Simão, com quem eu tenho também participado de diversos eventos, né? Realmente essa rixa Rio de Janeiro e São Paulo é mito, pelo menos no meio acadêmico é mito. Eu vou compartilhar aqui rapidamente uma apresentação curta que eu tenho sobre o tema. Esse tema é um tema, essa faceta do dano patrimonial, lucros cessantes, eu acho que pelo menos no direito brasileiro é a que suscita mais discussão, especialmente pela sua dificuldade de quantificação. A gente tem no direito brasileiro vários trabalhos sobre dano, esse elemento tão importante da responsabilidade civil, mas poucos trabalhos sobre reparação do dano. Eu vou ter que tirar do módulo apresentação, porque incrivelmente está travado. Espera aí. Foi. Então vamos lá. O primeiro comentário que eu tenho a fazer é que a gente tem quase que um cacoete no direito brasileiro, quando a gente trabalha com as facetas do dano patrimonial, de pensar no dano emergente como se fosse uma simples diminuição do ativo, enquanto os lucros cessantes seriam o não aumento do ativo, né? Mas a gente tem já juristas clássicos, como, por exemplo, o professor Augusto Alvim, que observava que o dano emergente não se limita a uma diminuição do ativo, ele é também um aumento do passivo. Então, por exemplo, se alguém me faz incidir numa cláusula penal, na verdade eu estou sofrendo um dano emergente. Por outro lado, o lucro cessante também não é só o não aumento do ativo, é também a não diminuição do passivo. Bom,
Todo o problema dos lucros cessantes, pelo menos no Brasil, começa com a redação do artigo 402, que por assim dizer, o artigo que define essa categoria de dano patrimonial. O artigo 402, ele diz assim: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que ele razoavelmente deixou de lucrar. Normalmente, a expressão que ele efetivamente perdeu é associada a danos emergentes. E a lucros cessantes se associa à expressão o que razoavelmente deixou de lucrar. Qual é o problema? O problema é a interpretação desse advérbio razoavelmente. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, e de lá para cá já se vão mais de 10 anos, eu gostava de colecionar decisões judiciais que afirmavam que o razoavelmente do artigo 402 era sinônimo de bom senso, como se o legislador tivesse dito no artigo 402 que lucros cessantes é aquilo que o bom senso indica que a vítima deixou de lucrar. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que o bom senso é a característica mais democrática do mundo. Não conheço ninguém que ache que não tem bom senso. E a razoabilidade, por outro lado, é um critério normativo, cujo conteúdo o direito civil precisa preencher. A razoabilidade ela foi muito mais estudada no campo do direito constitucional, no campo do direito administrativo, mas a gente precisa saber o que é esse razoavelmente aqui para efeitos de lucros cessantes. E é isso que eu tentei desenvolver no meu trabalho. A própria expressão lucro cessante, ela leva a certos equívocos, tá? Primeiro, porque nem todo lucro cessante é de fato cessante. Às vezes, o lucro cessante é devido quando, na verdade, eu não tinha ainda uma atividade da qual eu auferia um lucro continuado. Se a gente pensar, por exemplo, e o desembargador Marco Aurélio vai tratar mais desse tema, mas se a gente pensar, por exemplo, no caso do promitente comprador, que compra um imóvel na planta e que não é entregue na data combinada, o promitente comprador ele vai fazer jus a lucros cessantes, que normalmente é atribuído com base no valor locatício de um imóvel com características semelhantes e mesma localização. Mas, nesse caso, esse lucro não era cessante, porque como o imóvel não estava pronto ainda, não era um lucro que o promitente comprador vinha auferindo e que, de repente, por conta do evento danoso, ele deixou de auferir. Então, a verdade é que nem todo lucro cessante é, de fato, cessante. E a verdade é que nem todo lucro cessante representa, de fato, um lucro no sentido contábil do termo. Para eu ter lucro cessante como categoria, como uma das facetas do dano patrimonial, o vocábulo lucro ele passa uma ideia de um ganho proveniente de uma atividade. Mas o exemplo do prometente comprador já mostra que eu não preciso, a rigor, ter uma atividade para fazer jus a um lucro cessante. Bom, quais são os atributos dos lucros cessantes indenizáveis? Para um lucro cessante ser indenizável no direito brasileiro, a primeira coisa que eu tenho que aferir é se ele decorre de um ato ilícito ou, na verdade, de uma lesão a um interesse juridicamente tutelado pelo ordenamento. A segunda coisa que eu tenho que aferir é a imediatividade do dano. O julgador ele tem que examinar se o lucro cessante advém do evento danoso por uma cadeia, ele está ligado ao evento danoso por uma cadeia causal que não tenha sofrido nenhuma interrupção. E o terceiro atributo na verdade, a prova do dano. Eu preciso, toda vez que eu estou falando, para dano moral, a gente usa no direito brasileiro esses subterfúgios, dano moral em ré ipsa, mas para quando eu estou diante de uma categoria de dano patrimonial, eu preciso provar os lucros cessantes indenizáveis. Então, eu vou dar alguns exemplos desses atributos. Então, por exemplo, sobre a ilicitude e injustiça do dano. Imaginem a hipótese de um traficante de drogas que, por conta de um acidente, ele sofre uma lesão corporal e ele deixa de trabalhar. Esse dano ele não é um dano injusto. Ele não vai fazer jus a lucro cessante, porque eu não tenho aqui o atributo da injustiça do dano. A atividade não era lícita, a rigor. Eu trouxe um outro exemplo para mostrar a importância do papel do nexo causal na determinação dos lucros cessantes. É muito comum, por conta da criatividade dos advogados, toda vez que eles ajuizam uma ação
o natural é que o advogado tente inflar a indenização que o seu cliente supostamente faz jus. Né? Então, eu trouxe aqui um caso curioso do TJ de São Paulo, uma indenização devida por uma cooperativa que fornecia um produto tóxico, sacos de ureia. Um agricultor comprou esses sacos de ureia para misturar com a ração dos seus animais. Só que, na verdade, no saco de ureia, houve uma falha no dever de informação. Não havia uma explicação de quanto de ureia deveria ser misturado com a ração. E aí, o que aconteceu? O agricultor misturou ureia demais, e aí as vacas que ele criava acabaram morrendo, né? Aí ele entra em juízo pedindo danos emergentes pela morte de 10 vacas. Ele entra em juízo pedindo lucros cessantes pelos 5 bezerros que deixaram de nascer, porque 5 das 10 vacas estavam prenhes. Ele pede lucros cessantes pelo leite deixado de produzir pelas 10 vacas, na razão de 20 litros por cada vaca, pelo tempo útil de 5 anos. E, finalmente, ele pede lucros cessantes pelo leite que as fêmeas, em número de 30, que deveriam ter nascido no tempo útil da vida dos animais, deixaram de produzir, mais uma vez, na proporção de 20 litros por dia e 8 anos de produtividade. Esse é um típico caso de ação indenizatória no direito brasileiro. O advogado entra tentando fazer aquele raciocínio de inflar a indenização, uma verdadeira bola de neve. O elemento da responsabilidade civil que vai responder quais são os prejuízos que devem entrar na conta da indenização e quais são os prejuízos que devem ficar de fora, na verdade, é o nexo de causalidade. É o nexo de causalidade que vai determinar quais são os lucros cessantes que se ligam ao evento danoso de maneira direta e imediata. Né? Nesse caso, o Tribunal de Justiça foi até muito feliz, né? E proferiu uma decisão dizendo não há que se falar em lucros cessantes pelo não nascimento das crias, porque o nascimento de qualquer ser vivo constitui um fato eventual incerto. Da mesma forma, o item 6 da vestibular contempla um exercício de futurologia. O pagamento de leite que as fêmeas, em número de 30, que deveriam ter nascido no tempo útil da vida dos animais mortos, claro, é um exercício de futurologia. A gente não conseguiria prever, né? Nada, não era um dano, um lucro provável. Então, o papel do nexo causal. O nexo causal tem um papel muito importante aí na delimitação do lucro cessante indenizável. E outra discussão que existe é sobre a prova dos lucros cessantes. Em matéria de dano patrimonial, né, quando a gente está examinando dano emergente, normalmente o que a doutrina diz é que é necessária a certeza absoluta. Agora, quando se trata de lucros cessantes, tanto a doutrina quanto a jurisprudência ora trabalham com presunções, e aí eu coloquei até um exemplo corriqueiro aqui da nossa jurisprudência, né? O STJ ele firmou já um entendimento que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucro cessante, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Então, se fala em presunção de lucro cessante. E, ora, a doutrina trabalha também com o conceito clássico desenvolvido pelo Augusto Chauvin de probabilidade objetiva, conceito usado pelo Ponte de Miranda, por todos os autores brasileiros clássicos, né? Quer dizer, não é uma probabilidade subjetiva, não é o que eu imaginei que eu ganharia, mas sim o que eu consigo, com critérios objetivos, demonstrar que era mais natural que eu ganharia. Então, no caso de lucros cessantes, a certeza absoluta cede lugar para presunções, para probabilidades objetivas. O lucro cessante no direito brasileiro é frequentemente confundido com perda de uma chance, com interesse positivo do credor, com dano de privação de uso, com dano moral sofrido pela pessoa jurídica e com juros moratórios. Né? A diferença entre perda de uma chance e lucro cessante, para mim, é muito marcante. Para mim, a perda de uma chance, ela sequer é uma categoria de dano. Ela é uma nova situação lesiva que pode gerar dano patrimonial ou dano moral. E quando ela gera dano patrimonial, ela costuma gerar dano emergente, porque, afinal, quando eu sofro a perda de uma chance, a chance já estava no meu patrimônio quando ocorreu o evento danoso.
Então, é como se eu tivesse sofrido uma diminuição patrimonial. Então, eu acho que o conceito de perda de má chance, que eu não qualifico como uma nova categoria de dano, mas ele está até mais próximo da figura de dano emergente do que da figura de lucro cessante. O lucro cessante, ele compõe, é uma das verbas que compõe o chamado interesse positivo do credor. O que é o interesse positivo do credor? É aquela indenização que tem por objetivo, né, quando a gente está tratando de responsabilidade civil contratual, colocar o credor na mesma posição que ele estaria se aquele contrato tivesse sido cumprido. Por outro lado, o interesse negativo é aquela verba indenizatória que tem o objetivo oposto, de colocar o credor na mesma situação em que ele estaria se ele sequer tivesse entrado naquela negociação. O lucro cessante é uma faceta do dano patrimonial que pode compor tanto o interesse positivo quanto o interesse negativo do credor. Mas, na verdade, o lucro cessante que compõe o interesse positivo é diferente daquele lucro cessante que compõe o interesse negativo. Né? Eu vou dar um exemplo. Se eu entro, por exemplo, se eu celebro um contrato com o professor Simão e ele descumpre o contrato, quando eu peço o lucro que eu obteria com aquele negócio, eu estou pedindo, na verdade, o lucro cessante do interesse positivo. Agora, se eu opto, por exemplo, diante do descumprimento do professor Simão, se eu opto pela resolução do contrato, eu vou fazer, né, no direito brasileiro, o juiz é uma indenização que recompõe o meu interesse negativo. Então, imaginem que, para entrar nesse negócio com o professor Simão, eu tive que sair de outro negócio que me gerava um lucro constante de X. Então, esse X, que é o lucro cessante do interesse negativo, ele não tem, obviamente, o mesmo valor do lucro cessante que compõe o interesse positivo. O interesse positivo, ele pode ser composto não só por lucro cessante, mas por dano emergente, por perda de má chance, assim como o interesse negativo também. Então, a verdade é que lucro cessante não é sinônimo de interesse positivo, nem dano emergente é sinônimo de interesse negativo. Essas categorias de dano podem compor qualquer um desses interesses. Quando eu estava, na verdade, escrevendo a minha tese de doutorado, me chamou a atenção, e aí eu me vali muito dos autores portugueses, mas me chamou muito a atenção um caso que era corriqueiro no nosso STJ, no STJ brasileiro, que era o caso da empresa transportadora, que tinha um dos seus veículos abalroados. Ela, por lei, aqui no Brasil, ela é obrigada a manter uma frota de reserva, e quando ela tinha um dos seus veículos abalroados, o que ela fazia na prática era direcionar um dos veículos da sua frota de reserva para ativa, né? Mas a nossa jurisprudência, a jurisprudência do STJ, olhava para essa situação e dizia que a empresa transportadora fazia jus a lucros cessantes. A rigor, não é lucro cessante que se trata, porque se ela substitui o veículo que está abalroado por um dos seus veículos que estava na frota de reserva, ela não deixa de lucrar nada. Quando eu examinei esse assunto, eu percebi que, em Portugal, essa discussão era tratada de uma forma diferente. Os juristas portugueses, alguns juristas portugueses faziam menção ao chamado dano de privação de uso, que lá nos idos de 2006, 2007, aqui no direito brasileiro não era muito falado. E aí, nesse mesmo caso da empresa transportadora, a solução que o direito português dava era uma solução que, na minha opinião, era mais inteligente. O direito português, o raciocínio era, olha, se a empresa transportadora ela tem um veículo de reserva que ela coloca em circulação para substituir aquele que foi abalroado, na verdade, o prejuízo que ela sofreu, eventualmente, é que aquele veículo que foi abalroado, enquanto ele estiver sendo consertado numa oficina mecânica, ela vai ser privada de usá-lo. Então, se criou essa categoria de dano de privação de uso, que hoje, no direito brasileiro, a gente já tem vários trabalhos acadêmicos específicos sobre essa figura. O dano moral sofrido por pessoa jurídica também é outro tipo de dano que muitas vezes é confundido com lucro cessante. O que acontece na prática aqui no Brasil? Se uma pessoa jurídica tem, por exemplo, a sua marca vinculada
a uma propaganda negativa, por exemplo, é natural que, eventualmente, ela deixe de lucrar, ela venda menos naquele período em que ela sofre, na verdade, um dano, abre aspas, reputacional, né? Mas, por conta de uma dificuldade de se auferir quais foram os lucros cessantes que ela deixou de ganhar, né, alguns autores aqui no Brasil começaram a falar em dano moral sofrido por pessoa jurídica, porque, na verdade, o dano moral ele é muito mais flexível. Enfim, né, a gente tem vários acordos dizendo que o dano moral não precisa ser necessariamente comprovado, mas eu, por exemplo, acho que na verdade, isso advém de uma dificuldade de se arbitrar lucros cessantes nessa situação. Os juros de mora, na verdade, o juros de mora ele tem uma natureza muito parecida com os lucros cessantes, porque os juros de mora, na verdade, nada mais é do que né, no fundo, são os lucros cessantes sofridos quando, na verdade, eu estou falando de uma indenização em dinheiro. Se o professor Simão me deve 10 mil reais e ele perde o prazo para me pagar, os juros moratórios, no fundo, é aquela indenização que eu vou receber, porque é o mínimo que se considera que eu perdi se eu tivesse recebido o dinheiro na data acordada e ele estivesse rendendo no meu banco. A gente tem, né, um artigo importante no Código Civil de 2002, que é o parágrafo único, o parágrafo único do artigo 404, que diz lá que se eu conseguir comprovar que esses juros moratórios eles não me indenizam completamente, aí sim eu faço jus a uma indenização suplementar. Eu poderia comprovar que eu sou uma mega investidora ou que esse montante que eu ia receber do professor Simão, ele já estaria, por exemplo, direcionado a um determinado investimento, e aí, nesse caso, eu faria jus a uma indenização suplementar, cuja natureza seria de lucros cessantes, mas, assim, em regra, são verbas que não seriam cumuláveis. Aqui eu trouxe, na verdade, alguns exemplos, né, desses casos que eu comentei. Eu trouxe aqui 2 recursos especiais que são exemplos desses casos da empresa transportadora. Mas eu poderia citar vários outros, porque realmente assim, é um caso corriqueiro no STJ brasileiro. Bom, e como que no Brasil, quais são os critérios normalmente utilizados pela jurisprudência na reparação dos lucros cessantes? Normalmente são 4 critérios, tá? O primeiro critério é a experiência pretérita do lesado. E, de fato, esse é o critério que, normalmente, quando o julgador ele tem a experiência pretérita do lesado comprovado, ele se sente mais confortável em arbitrar lucro cessante, né? Então, assim, se eu sou profissional liberal, eu sofro uma lesão corporal e fico sem poder trabalhar durante 6 meses, se eu consigo comprovar efetivamente quanto que eu ganhei nos últimos anos como advogada, né, eu mostro lá minha declaração de imposto de renda, normalmente, nessa hipótese, os julgadores se sentem muito confortáveis para arbitrar lucros cessantes. Mas esse não é o único critério. Às vezes, o lesado não tem a experiência pretérita a seu favor. E aí, um critério que é muito utilizado é o critério da comparação de mercado. Então, imagina assim, eu tive um caso no escritório, por exemplo, super interessante, de uma cliente nossa, que era uma construtora, e, na verdade, foi impedida de construir uma torre comercial no boom do mercado imobiliário. E, na verdade, o que a gente fez? Quando a gente pleiteou lucros cessantes, a gente usou como critério da reparação 2 outras torres comerciais muito perto daquele empreendimento do meu cliente, que tinham, na verdade, que tinham sido cases de sucesso, que tinham todas as suas unidades vendidas. Então, assim, a comparação de mercado é um critério também normalmente usado. O outro critério que é usado, e aí, a meu ver, de maneira um pouco equivocada, é o salário mínimo. Às vezes, quando o julgador se vê diante de uma ausência de prova, né? Então, naqueles casos assim, o sujeito era um vendedor informal, ele sofreu uma lesão corporal, ele não consegue demonstrar
a experiência pretérita, quanto é que ele vinha ganhando, ele não consegue demonstrar a comparação de mercado, a jurisprudência vai lá e usa o salário mínimo como critério para a quantificação dos lucros cessantes. Eu acho esse critério um critério muito ruim. Eu trouxe aqui 2 casos, um caso de uma dentista que sofreu queimaduras sérias, porque ficou hospedada num hotel cujo chuveiro, a água saía numa temperatura super elevada, então ela sofreu uma lesão corporal séria, e aí, na verdade, como essa dentista ela não conseguiu fazer a prova da sua experiência pretérita, até porque ela, nos anos anteriores, ela tinha morado fora do país, a decisão vai e fixa os lucros cessantes com base no salário mínimo. E, na verdade, era uma dentista que tinha consultório num bairro nobre do Rio de Janeiro. Então, assim, seria muito melhor, por exemplo, se o julgador tivesse recorrido a um sindicato de classe, né? Por exemplo, se a gente estivesse falando de um advogado, a OAB aqui no Brasil tem uma tabela mínima, né, de quanto é que o advogado deve cobrar para fazer determinadas peças. Então, eu acho que seria muito mais interessante, né, o julgador usar o critério da comparação de mercado e, eventualmente, recorrer a um sindicato de classe do que simplesmente se valer do salário mínimo. O segundo caso que eu citei aqui, um outro caso do TJ do Rio, é o caso de uma pessoa, uma dona de casa, que sofre uma lesão corporal dentro de um veículo de transporte e, na verdade, ela não trabalhava, mas ela alega que, no período em que ela ficou acidentada, ela teve que contratar uma pessoa para lhe auxiliar com os serviços domésticos. E aí o acórdão vai e fixa, então, lucros cessantes e um salário mínimo. Na verdade, o que ela sofreu, a rigor, não foi nem lucros cessantes. O que ela sofreu foi um dano emergente, né? Ela teve que despender dinheiro para pagar um profissional que lhe auxiliasse naquele período em que ela estava acamada. Então, há uma certa confusão, às vezes, da nossa jurisprudência em relação às facetas do dano patrimonial, e na minha opinião, o salário mínimo é um critério ruim. Um outro critério que também é utilizado e que eu também tenho as minhas críticas na verdade, o lucro da intervenção. Aqui no direito brasileiro, a gente tem, na nossa lei de propriedade industrial, que é a Lei 9.279, a gente tem um artigo muito interessante, que é esse artigo 210, que eu coloquei na apresentação, que ele diz assim: os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado. Dentre os seguintes, o inciso 1 se refere aos benefícios que o prejudicado teria oferido se a violação não tivesse ocorrido. Ou seja, é o conceito clássico de lucros cessantes. O inciso 3 se refere à remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Né? Então, assim, se você explorou a patente que eu inventei sem a minha autorização, né, por esse terceiro critério, o jogador teria que aferir quanto é que eu cobraria, mais ou menos, para a utilização daquela patente. Só que quando a gente está falando de uma patente, é muito difícil, porque às vezes é um produto tão inovador que você não tem a comparação de mercado. Né? E o segundo inciso, que é o que mais me incomoda, se refere exatamente ao lucro da intervenção, os benefícios que foram oferidos pelo autor da violação do direito. O problema é que, às vezes, o benefício que foi oferido pelo autor da violação do direito é maior do que o lucro cessante que eu sofri. Né? Imaginem uma situação em que eu sou uma cientista, eu faço um experimento, um invento sensacional, mas eu sou uma péssima empresária. O professor Simão vai, sem a minha autorização, começa a explorar minha patente, mas ele, com essa exploração, ele que tem um tino comercial muito mais refinado, ele ofere um lucro que, se eu tivesse explorado minha própria patente, não oferiria. Então, na verdade, esse lucro ele é maior do que o prejuízo que eu sofria, porque, na verdade, isso tem a ver com a capacidade empresarial dele, com todo o esforço que ele fez lá para vender o meu produto. Então, esse é um critério que tem muito mais a ver com enriquecimento sem causa do que com responsabilidade civil. Mas, no artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial, ele é colocado como um dos critérios para a quantificação dos lucros cessantes. Então, assim, há todo um debate no direito brasileiro sobre
essa dificuldade no enquadramento dogmático do lucro da intervenção, como eu sei que há também no direito português, mas alguns autores chegam a dizer que, em relação ao artigo 210, que esse inciso na verdade, uma manifestação de um caráter punitivo da responsabilidade civil, afirmação com a qual eu não concordo. Eu não acho que a responsabilidade civil tenha um caráter punitivo no nosso sistema. Eu acho que, na verdade, esse critério é um critério de lucro, de lucro da intervenção, né? Um critério de enriquecimento sem causa, que foi ali mal colocado no artigo 210 para resolver um problema prático. O leading case sobre lucro da intervenção aqui no direito brasileiro é o caso da Giovanna Antonelli, que é uma atriz conhecida aqui no Brasil. Ela teve a imagem dela atrelada a um produto de uma farmácia de manipulação, sem ter firmado nenhum contrato com a farmácia, permitindo o uso da imagem dela. E aí ela entra em juízo, pleiteando uma indenização, e aí o nosso STJ, com bastante rigor, né, dá ganho de causa para a Giovanna, mas difere, né, o que é lucro cessante do que é lucro, enriquecimento sem causa. Então, o lucro da intervenção na verdade, tem muito mais a ver com a disciplina do enriquecimento sem causa do que da responsabilidade civil. Esse é o leading case na matéria, até hoje. Então, na verdade, assim, como é que eu acho que o advérbio, razoavelmente, lá do artigo 402 do Código Civil, ele deve ser interpretado? Né? A primeira coisa, assim, o julgador ele deve investigar o que normalmente acontece. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Um vendedor de sorvete sofre uma lesão corporal. Pergunta que o julgador deve se fazer, por mais que ele seja um profissional liberal, quanto é que ele ganhou nos meses anteriores? Ele consegue fazer essa prova? O segundo aspecto é que o julgador, além de investigar o que normalmente acontece, ele precisa observar os aspectos individuais do caso concreto. Né? Então, imaginem que esse vendedor de sorvete, ele sofreu uma lesão corporal no verão, onde sabidamente se vende mais sorvete. Né? Então, não basta o julgador investigar o que normalmente acontece. Ele precisa também observar o aspecto individual do caso concreto, porque responsabilidade civil é, de fato, caso a caso. Mais do que isso, o julgador ele deve analisar a correspondência entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada. Então, assim, ele deve investigar, é verdade que se vende mais sorvete no verão? Isso faz sentido eu arbitrar uma indenização maior, porque, de fato, no verão as pessoas compram mais sorvete? Então, se ele vai, né, se o critério de diferenciação que ele escolheu foi o fato da lesão corporal ter ocorrido no verão, né, e aí a medida que ele adotou foi arbitrar um valor um pouco maior do que aquele vendedor auferiu nos meses anteriores, quando na verdade não era verão ainda, né? Então, a pergunta que ele tem que fazer é: esse critério de diferenciação escolhido e a medida adequada, eles têm uma correspondência? Né? É verdade que se vende mais sorvete no verão? Além disso, eu acho que na quantificação dos lucros cessantes, o julgador ele deve descontar eventuais despesas operacionais e outros gastos que o lesado teria em condições normais. Né? Então, assim, é aquela ideia básica que lucro não se confunde com faturamento. Né? Então, se um taxista teve o seu veículo abalroado, é evidente que não basta o julgador observar quanto é que ele ganhou nos meses anteriores. Ele tem que descontar a gasolina, o gás, que ele também, essas despesas que ele também tinha para realizar aquela atividade. Né? Isso é uma coisa interessante, porque nas minhas pesquisas, uma coisa que eu percebia é que, assim, por exemplo, esse exemplo do taxista que teve o caso abalroado, esse exemplo é um exemplo corriqueiro. E esse desconto, normalmente, é feito sem nenhum parâmetro. A gente tem decisão que desconta 20%, tem decisão que desconta 50%, tem decisão que desconta 30%. Quando, na verdade, é claro que vai fazer diferença se o carro do taxista é a gás, é a gasolina, mas assim, a gente precisa de um parâmetro mais concreto. Outra coisa que eu acho que o julgador tem que observar é que se o evento danoso trouxe algum benefício para a vítima. E é claro que se tiver trazido algum benefício, não é que esse benefício tenha que ser automaticamente descontado da indenização.
de jeito nenhum. Né? Mas, se houver uma identidade de causa entre o benefício e o evento danoso, é possível que se tenha que fazer esse desconto. Eu trouxe aqui um caso do Tribunal de Justiça do Rio, que é o exemplo do benefício previdenciário, para dizer que não é qualquer benefício que tem que ser descontado. Né? Então, o acórdão diz: o recebimento de um benefício previdenciário não afasta o cabimento dos lucros cessantes, visto como a indenização por ato ilícito é autônoma, sendo possível a sua acumulação com uma verba de natureza previdenciária. Né? Então, o benefício previdenciário aqui no direito brasileiro é diverso, independente da indenização por danos materiais ou morais, porque ambos têm origens distintas. Então, esse seria um exemplo de um benefício que não teria que ser descontado. Mas eventuais benefícios trazidos pelo evento danoso, o jogador tem que avaliar o que ele precisa descontar e o que ele não precisa descontar. Uma outra crítica que eu tenho, e aí eu estou fazendo a crítica à jurisprudência, desembargador Marco Aurélio, mas assim, a crítica é a doutrina também, né? Enfim, porque é na jurisprudência que a gente vê os casos práticos. Mas eu noto que em várias decisões não há uma preocupação do jogador com o estabelecimento de um termo final para os lucros cessantes. Então, imagina assim, se por exemplo, por conta de um negócio que foi descumprido, uma determinada pessoa jurídica quebra, o controlador dessa pessoa jurídica, ele não tem que oferir lucro cessante para o resto da vida, só porque a pessoa jurídica não tem um tempo de vida útil. Isso não faz sentido. Né? É o mesmo exemplo do pescador, que eu comentei na minha tese. Imagina assim, que um determinado pescador, ele costuma pescar num rio, aí vem uma pessoa jurídica, despeja rejeitos contaminados naquele rio, e aí aquele pescador passa a não ter mais como realizar a sua atividade naquela localidade. Os lucros cessantes, eles não têm que ser arbitrados até o resto da vida do pescador. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que o julgador, ele deve sempre se preocupar com o termo final. Ou seja, ele deve arbitrar lucros cessantes pensando em quanto tempo aquele pescador ele precisa para se recompor, para organizar a vida dele, para arrumar um outro local para pescar. Né? Não faz sentido ele ganhar lucro cessante para o resto da vida. Porque senão, na verdade, a contaminação do rio vai ter sido um grande, né? Vai ser como quase que ganhar na loteria. Ele para de trabalhar e vai viver às custas da empresa. Então, eu acho que na quantificação dos lucros cessantes, o jogador precisa prestar atenção nesse estabelecimento de termo final. E, por fim, e aí já encerrando a minha apresentação para respeitar o horário marcado, uma outra crítica que eu tenho é que, muitas vezes, a gente vê na jurisprudência algumas verbas serem acumuladas com lucros cessantes que não fazem sentido. Então, por exemplo, durante muito tempo se discutiu se cláusula penal moratória poderia ou não ser acumulada com os lucros cessantes. Hoje a gente já tem uma jurisprudência firmada no STJ, dizendo que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Então, em regra, estabelecido um valor equivalente a que era um caso de locação, afasta-se a sua acumulação com lucros cessantes. Então, hoje a gente já tem uma jurisprudência reiterada nesse sentido, dizendo que, nesses casos, a cláusula penal não poderia ser acumulada com os lucros cessantes. Mas, há pouquíssimo tempo, no finalzinho do ano passado, por exemplo, eu fui chamada para dar um parecer num litígio que acabou se dando, na verdade, o contrato tinha uma cláusula compromissória, então era uma briga de arbitragem, mas uma briga muito interessante, em que a pessoa que se dizia prejudicada pelo descumprimento de um contrato, ela pleiteava, ao mesmo tempo, o lucro que ela faria jus com aquele negócio se o contrato tivesse sido cumprido, e, na verdade, uma indenização que a colocasse na mesma situação que ela estaria se ela não tivesse entrado naquela negociação. Ou seja, a pessoa pretendia acumular uma indenização por interesse positivo e, ao mesmo tempo, por interesse negativo, o que não faz nenhum sentido. Né? E o último bullet que eu coloquei na apresentação foi exatamente para falar dos juros de mora. Faz sentido acumular juros de mora com lucro cessante? Depende, né? Se eu estou falando de uma obrigação pecuniária, em regra, os juros de mora visam exatamente recompor os lucros cessantes. Agora, se eu conseguir demonstrar
que eu faço jus a uma indenização suplementar, porque eu sou uma investidora muito qualificada, e eu não aplico o meu dinheiro, por exemplo, como um homem médio. Ou então, se eu conseguir comprovar que aquele dinheiro já tinha uma destinação específica, eu ia investir num negócio que eu já tenho e que é muito lucrativo. Aí, né, pelo disposto no parágrafo único do artigo 404, eu fazendo essa prova, eu poderia fazer jus a uma indenização suplementar a título de lucro cessante. Mas, em regra, não se cumula juros de mora com lucro cessante quando eu estou falando de uma obrigação pecuniária. Enfim, para mim, esses 7 postulados preenchem, digamos assim, o conteúdo do advérbio razoavelmente. Eu acho que razoavelmente não é sinônimo, ou razoavelmente lá mencionado na redação do artigo 402 do Código Civil, definitivamente não é sinônimo de bom senso, e acho que a doutrina tem que se debruçar mais sobre o estudo do postulado normativo da razoabilidade no campo do direito civil, para a gente ver o que tem além disso, desses 7 postulados que eu identifiquei para reparação dos lucros cessantes. Enfim, meu tempo está esgotado, mas eu fui super pontual, tá, professor Simão, respeitando o seu pedido. São exatamente 18h41, mas eu vou encerrar por aqui a minha apresentação. Essa era a mensagem que eu queria passar, agradecendo mais uma vez o seu convite, professor Simão, o convite do professor Fernando. É sempre um prazer estar nesses congressos. Eu acho essa interação do direito português com o direito brasileiro, para a gente, enriquecedora, até porque no Brasil não é tão comum os brasileiros falarem alemão, então vocês, portugueses, fazem um grande favor para a gente de traduzirem também os alemães, que através dos juristas portugueses a gente acaba tendo acesso à bibliografia clássica alemã. Então, para mim, é um prazer, eu estou à disposição toda vez que vocês quiserem organizar um evento científico como esse. Muito obrigada. Bem, então, professora Gisela, eu agradeço a sua intervenção, que já tinha ouvido sumariamente naquela nosso podcast, nossa live, você já tinha trazido alguns temas, e a minha sorte é que eu não sou debatedor, porque senão eu teria muitas questões a colocar. 11 da noite era pouco para acabar o nosso evento. Então, na verdade, a sorte é minha, né? A sorte é minha.